Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos e bem-vindos a mais um vídeo. Quando eu criei o canal aqui, o Recontando Casos, era porque eu queria conversar sobre casos criminais com alguém, que no caso são todos vocês que estão aí me assistindo. Então eu nunca tive a intenção de ficar trazendo casos novos o tempo inteiro, porque eu acho que essa busca por casos novos meio que me incomoda um pouco, né? Mas eu entendo, assim, que às vezes tem casos que todo mundo já falou e tudo mais, né? Eu queria fazer esse canal pra conversar sobre esses casos, né? Mesmo que sejam eles super famosos, muito falados, era o que eu queria, por isso o nome do canal é Recontando Casos, que também é uma brincadeira com o meu nome, Renata Contando Casos, né? Aliás, eu tenho uma lista de casos que me intrigam bastante, que é assim de muitos anos atrás, porque eu sou uma consumidora de true crime há muitos e muitos anos, e quando eu digo muitos e muitos anos, é muitos e muitos anos, gente. Sim, eu tenho 39 anos praticamente, vou fazer no final de novembro, então não é de agora que eu acompanho os crimes, eu tenho sim uma lista de casos famosos que eu vou trazer no canal, fico anotando também os que vocês colocam aqui, também casos famosos que vocês querem que eu reconte, né, pra vocês, tá tudo anotado. Mas, gente, de novo, essa semana eu esbarrei com um caso aí recente que me chamou bastante atenção e eu resolvi trazer aqui pra vocês, assim como eu trouxe o da Rosella Atkinson, que eu espero que vocês tenham gostado, que é um caso que não tem vídeo no YouTube, inclusive o da Rosella realmente não tinha até o momento, não sei se agora já tem, mas o de hoje eu entrei e eu só achei dois canais falando, um italiano e outro do local onde aconteceu o crime. Ele é muito recente, ele foi resolvido no final de 2021 e o julgamento foi agora em 2022. Então não tem muita coisa, muita informação, mas eu achei interessante para trazer aqui para vocês, para saciar aí essas pessoas que gostam realmente de casos que elas nunca ouviram falar, tá? Mas eu quero deixar claro que aqui para esse canal vocês vão ver casos que já foi falado, que já teve bastante gente contando, porque eu quero contar, eu quero falar sobre casos, né? E independente se eles são famosos ou não. Só que acontece que às vezes vem aí casos que eu acho que eu tô mais na vibe de trazer no momento, até porque esses mais famosos demoram muito mais tempo pra fazer roteiro, tem muito mais informação. Então, só queria deixar esclarecido aqui no começo desse vídeo. E mais importante, que eu sempre gosto de dizer, é que aqui é um canal de vídeos longos, gente. Também não vai ter vídeo de 15 minutos, 14 minutos, porque eu acho que é pouco tempo para você explicar todo um caso criminal e ainda comentar sobre isso, beleza? Estamos combinados? Então estamos. Esse caso aconteceu no Reino Unido e o curioso desse caso é que ele foi o primeiro caso de uma mulher a ser sentenciada com a transmissão dessa sentença ao vivo para a TV. Então a gente vai falar do caso de Mi Quen Chong. Mi Quen Chong nasceu e cresceu na Malásia e em 2004 ela se mudou para a área de Wembley, na Inglaterra. E eu acredito que para facilitar o nome dela, ela era chamada de Deborah, ou no sotaque dele seria Deborah. Então eu vou chamar ela de Deborah, ok? Para ficar mais fácil. A Deborah, ela dividia a casa dela ali de 2 andares com um inquilino. Ela fazia parte da congregação ali da igreja. Na verdade, ela era bem devota, assim, bem cristã. E, obviamente, frequentava regularmente ali os cultos religiosos da igreja local. Os vizinhos descreviam a Deborah como uma mulher excêntrica, mas igualmente adorável e agradável. Inclusive, ela até ia na casa dos vizinhos para tomar um chá, comer alguma coisa e conversar. Isso era uma coisa que ela fazia frequentemente. Ela também era vista sempre cantando os hinos, as canções da igreja de onde ela participava. E a vida social da Deborah era até assim bem agitada, no sentido que todo mundo que conhecia ela, assim, que esbarrava com ela nos lugares, acabava se tornando amigo dela. Então, ela era bem conhecida ali na região. Ela não tinha nenhuma dificuldade, né, para fazer amizades, ela era bem extrovertida. E isso ajudou, quando ela se mudou ali para Wembley, né, na Inglaterra, a ela se sentir mais parte da comunidade, se integrar mais rápido. Embora a vida social da Deborah fosse tranquila, feliz, a saúde mental dela não ia para o mesmo caminho. Ela sofria de vários problemas de saúde mental e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide e estresse agudo. A Deborah tinha várias pessoas ali como uma rede de apoio, apesar da maior parte da família dela não morar ali, né? Todo mundo estava na Malásia. Então os vizinhos, o pessoal da igreja, elas
como eu falei, ela tinha, assim, bastante amigos. E uma dessas pessoas era Gemma Mitchell, de 38 anos. A Gemma, ela era osteopata e ela tinha morado na Austrália durante 7 anos, mas ela resolveu voltar para o Reino Unido em 2015. A Gemma, ela tinha um histórico de família bem rica, ela sempre estudou assim nas melhores escolas particulares. Ela se graduou em Ciências Humanas e incluindo um curso de anatomia experimental. A casa da família ali em Londres, que era onde a Gemma estava morando com a mãe, estima-se valer mais ou menos cerca de 4 milhões de libras. Mais ou menos aí uns 25 milhões de reais. Mas aparentemente a família da Gemma, né, ela e a mãe dela basicamente, tinham passado por alguns problemas financeiros desde que elas voltaram ali para o Reino Unido em 2015. Porque essa casa que eu mencionei pra vocês estava praticamente abandonada, assim. Não sei se vocês assistiram não, porque é um podcast. Escutaram o podcast da Casa Abandonada, que foi um negócio louco? Mais ou menos como era a casa lá da mulher da casa abandonada, que a casa tinha gente morando, mas você olhava de fora, parecia que estava abandonada, que estava meio que em reforma. Então era essa situação da casa, o que, né, dava a entender aí que a Gemma e a mãe dela realmente estavam passando aí por algumas dificuldades. E também porque a Gemma, ela não podia exercer a profissão dela, que ela, né, fazia na Austrália, que era de osteopata, ali naquela região. Aparentemente, gente, alguma coisa a ver com licença. Parece que a licença que ela tinha lá na Austrália não valia ali no Reino Unido, então ela não podia exercer essa profissão. O que fez a Gemma nunca ter emprego, né, desde que ela voltou pro Reino Unido. A Gemma, ela também era uma mulher muito cristã, muito devota e, obviamente, foi dessa maneira, com esses interesses em comum, que ela conhece a Deborah. Inclusive, foi aí no encontro da igreja. Elas se conheceram em agosto de 2020. Eu quero que vocês, assim, lembrem bem as datas. E elas viraram amigas muito rápido, assim, sabe? Elas se conheceram, se identificaram, porque as duas eram muito cristãs, e já começaram uma amizade muito intensa. Quando ela conhece a Deborah um pouquinho mais, a Gemma oferece para ela os serviços meio que de uma curandeira espiritual, para ajudar a combater esses problemas que a Deborah tinha aí com a saúde mental e tudo que vinha junto com isso. Como é de se esperar, né? A Gemma, ela não tinha nenhum poder especial, nada que fosse ajudar a Deborah a se curar ou a melhorar da doença que ela tinha. Na verdade, a esquizofrenia da Deborah estava cada vez ficando pior e os médicos começaram a dar uns remédios mais fortes ainda para ela. Na primavera de 2021, que lá no Reino Unido é mais ou menos ali, acho que começa em março, vai até maio, o comportamento da Deborah ficou cada vez pior. As pessoas começaram a se preocupar mais com ela, né? As pessoas que conheciam a Deborah, que conviviam com ela. Inclusive o inquilino que morava na casa com ela, ele também era bem chegado da Deborah, assim, ele tinha uma convivência de amizade e tava todo mundo meio que preocupado nessa fase aqui, porque o comportamento dela tava cada vez mais delirante. Parecia que ela tava assim mais vulnerável e que o comportamento dela tava mais errático também. Ela começou a ter assim uns delírios, umas paranoias que ela realmente acreditava que aconteciam. Por exemplo, ela achava que ela tinha um relacionamento com o Príncipe Charles, que agora não é mais Príncipe Charles, né? É Charles III. Ela acreditava que tinha um relacionamento com ele, que ele falava com ela através de vídeos no YouTube, e não só com ele, também com o Boris Johnson, que foi primeiro-ministro ali, né, do Reino Unido. Ela chegava até, quando ela ia fazer a janta na casa dela, ela preparava a mesa como se ela fosse receber os dois, o Charles III e o Boris Johnson. Eu não tive muitas fontes para esse caso, porque como eu falei, ele é bem recente, mas numa fonte, inclusive, disse que ela achava que tinha um relacionamento amoroso com o Charles III, assim, que não era só um relacionamento de conversar, que ela realmente achava que eles tinham alguma coisa. E ela começou a enviar umas cartas para eles também, assim. Eu não sei se ela realmente chegou a enviar ou se as pessoas ali ao redor dela acabaram pegando essas cartas antes que ela enviasse, mas eram umas cartas com um conteúdo um pouco bizarro, né? Assim, sempre dessa forma delirante, sem sentido. Então essas pessoas que cercavam ali a Deborah acharam melhor ela, né, se internar e ter um tratamento um pouco mais forte. Então, depois desses acontecimentos, ela ficou por 15 dias numa unidade de saúde, onde foi prescrito um novo combo de medicamentos.
No início, ela não queria tomar esse novo combo aí de remédios, ela se negou, né? Mas depois, com muita conversa aí dos amigos conhecidos dela, ela acabou tomando. Embora os amigos dela ainda tivessem uma certa preocupação de deixá-la sozinha e tudo mais, eles viram, né, que ela tinha melhorado e eles tinham aquela esperança de que agora as coisas iam andar, né, que ia tudo voltar ao normal. Mas não foi o que aconteceu, porque em 11 de junho de 2021, a Deborah simplesmente desapareceu. E não demorou muito para que fosse percebido esse desaparecimento, porque como eu comentei com vocês, muita gente entrava em contato com a Deborah, né? Muita gente via ela frequentemente, ela não era uma pessoa que ficava só dentro de casa sem ver ninguém. Então, nesse dia 11 de junho, quem reportou o desaparecimento foi o inquilino da Deborah, né? Que provavelmente por ele morar na mesma casa, né? Porque, pelo que eu entendi, ele morava no segundo andar e ela embaixo. Eles deveriam se ver, né, frequentemente. E ele achou estranho porque a última vez que ele tinha visto a Deborah tinha sido no dia 9, ou seja, 2 dias atrás. Possivelmente aí do dia 9 pro dia 11 aconteceu alguma coisa porque ninguém mais sabia dela. E obviamente o inquilino, como ele morava na mesma casa, né, e sabendo também de toda essa condição da Deborah, né, que ela tinha esses problemas com saúde mental, ele já percebeu que ela realmente não estava dentro de casa e que era muito preocupante ela ter saído e não ter voltado. Então eles acionam a polícia e devido todo esse histórico aí, né, das doenças e também daquele comportamento que ela estava tendo antes, a polícia já ficou bem alarmada com esse desaparecimento. Quando uma pessoa tem, assim, tantos problemas, né, e chegam a ter esses delírios e tudo mais que a Deborah tinha, é muito preocupante quando essa pessoa desaparece, porque possivelmente não vai ser uma coisa boa, né? Ela pode ter saído e se perdido, ou realmente alguém pode ter feito alguma coisa com ela. Esse inquilino, ele tinha visto a Deborah dia 9, né, de junho, e isso foi possível de se comprovar porque existiam câmeras de vigilância próximos ali na rua mesmo da Deborah, próximo à casa dela, e nessas câmeras de vigilância eles viram, né, que o inquilino, inclusive, ele até está caminhando do lado da Deborah nessa calçada, assim, os dois estão indo, né, um do lado do outro, e depois você vê a Deborah voltando, o que teoricamente queria dizer que ela estava voltando para casa. E nessas imagens dá para ver que a Deborah, ela anda com dificuldade, assim. Ela não era uma pessoa que andava rápido, que ia conseguir correr, por exemplo, se ela estivesse numa situação de perigo. E também, talvez, não tivesse fugido, porque ela não ia conseguir aguentar muito tempo andar, ou até, assim, se locomover de transporte público e alguma coisa assim, porque ela não tinha muitas forças. Eu acho que eu esqueci de dizer no início, mas a Deborah, ela tinha 67 anos. Então era uma idade que, somado com os problemas que ela tinha, era algo bem preocupante. Os dias foram passando e, obviamente, as pessoas ficando cada vez mais preocupadas, mais desesperadas e cada vez mais também com a certeza de que algo ruim tinha acontecido com ela. Ela não era uma pessoa que desaparecia do nada, que ficava sem dar notícias, mas, de repente, uma informação chegou ali para a polícia e para os conhecidos da Deborah. A Gemma, aquela amiga que eu mencionei para vocês no início, ela falou que ela sabia que a Deborah tinha voltado para a Malásia, porque ela queria ficar com a família dela, ela queria tranquilizar mais a cabeça, ficar próximo ali de pessoas, né, que ela gostava bastante, devido a todos esses problemas que ela estava tendo com a saúde mental. E segundo a Gemma, ela tinha planejado fazer isso já e ela ia passar cerca de 1 ano lá na Malásia e depois ela voltaria. Porém, as autoridades acharam isso muito estranho porque para Deborah ir para a Malásia, ela teria que ir de avião e eles obviamente foram checar, né, se ela tinha pego algum voo para ir para lá e não tinha movimentação nenhuma no passaporte dela. E mais ainda, não existia nenhuma câmera que tivesse pego a Deborah saindo, né, ou tendo qualquer movimentação ali perto da casa dela. E também eles foram olhar as empresas ali de táxis, né, para ver se alguém tinha feito essa corrida, por exemplo, da Deborah para um aeroporto, alguma coisa assim, ou para qualquer outro lugar, e não tinha nada. A atividade bancária da Deborah também
nada tinha sido movimentado, o que é estranho se uma pessoa tá indo viajar pra Malásia. Já fazia aí cerca de 2 semanas que a Deborah tinha desaparecido, mais exatamente 16 dias depois do desaparecimento, finalmente descobriram algo. A descoberta foi localizada a cerca de mais ou menos uns 300 quilômetros ali de Wembley, que era onde a Deborah morava, numa pequena cidade costeira chamada Salcombe. Esse lugar, pelo que eu vi, é um lugar de praias, assim, e é bem turístico, né? Um lugar onde as pessoas vão lá passar um final de semana, vão passear com a família. E, inclusive, foi uma turista que acabou fazendo essa descoberta. No dia 27 de junho de 2021, essa turista ela estava caminhando por uma área arborizada ali desse local, né? E ela estava andando ali, se eu não me engano, com a mãe e com a filha. E ela chega num local e é meio coberto com... Não é uma grama, assim, mas é aquele matinho que dá em cima, às vezes, do cimento, assim. Então era meio escorregadio e tudo mais. Mas ela acaba indo por esse caminho. E quando ela chega num local, um cheiro muito forte chama a atenção dela. E ela encontra um corpo. O corpo, ele tava já em um estado avançado de decomposição. E não só isso, a cabeça tava faltando. Eu vou tentar colocar para vocês aqui a ligação que ela fez, né, pra polícia quando ela encontrou esse corpo. E, gente, ela tá muito calma, assim, pra quem acabou de encontrar um corpo em decomposição sem a cabeça, assim, eu achei incrível. Mas ela fala, né, que encontrou o corpo, a atendente pergunta se tá respirando, o que eu achei muito estranho. Dela diz não, que provavelmente já está ali há algum tempo. Inclusive, ela fala, assim, que tem muitas moscas. Hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it... Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something. With some flies and stuff. Right, okay. E essa turista, ela disse que ela sentiu, né, um cheiro forte, mas ela não imaginou. Óbvio, a gente nunca vai imaginar que vai encontrar um corpo, né? Talvez ela pensou que fosse um animal selvagem, alguma coisa assim, ficou curiosa pra ver o que era, e quando ela chegou lá era um corpo sem a cabeça. A polícia rodoviária foi chamada e foram lá imediatamente. Quando eles chegam lá, eles percebem que tinha um cartão de igreja junto com o corpo e algumas páginas da Bíblia também. E não demorou muito, né, pra polícia descobrir e comprovar que aquele corpo era de Mi Kwon Chong, a Deborah. Infelizmente, o corpo estava num estado tão avançado de decomposição que na autópsia eles não conseguiram determinar a causa da morte, mas eles conseguiram determinar que ela tinha várias feridas e marcas no corpo, assim, que provavelmente ela foi agredida. O crânio dela foi encontrado cerca de 4 ou 5 dias depois, alguns metros afastado, mas eles conseguiram ali, mesmo com o corpo, né, bastante decomposto, eles conseguiram ver que a cabeça, ela não foi retirada, por exemplo, por um animal ou qualquer coisa assim. A pessoa que jogou aquele corpo ali realmente tinha decapitado a Deborah. E que provavelmente ela perdeu a vida cerca de 2 semanas atrás, o que batia aí com o dia do desaparecimento da Deborah. Com o caso agora virando de desaparecimento para homicídio, né, a polícia começou a ir atrás de mais pistas, conversar com mais pessoas, e não demorou muito para começar aí a surgir um suspeito. E eu acho que vocês também já estão ligados. Eles começaram a olhar todas as imagens de câmeras de vigilância ao redor ali da casa da Deborah, começaram a conversar de volta com os amigos, e um nome frequentemente ali aparecia, que era a da Gemma Mitchell. A parte das câmeras de vigilância a gente já vai entrar, porque é a parte mais interessante desse caso. Mas, falando um pouco mais da amizade da Deborah com a Gemma, quando a Deborah ainda estava viva, ela fazia algumas sessões espirituais no jardim ali da casa dela, e a Gemma, ela sempre estava lá. Alguns amigos da Deborah chegaram a falar que ouviram ela dizer que a Gemma e Jesus estavam curando ela. Então, é aquilo que eu falei, ela estava bem delirante. E as duas, elas tinham uma amizade muito próxima, como eu falei, só que essa amizade, ela deu uma balançada aí, cerca de mais ou menos 1 semana antes da Deborah desaparecer. Porque elas tinham discutido por questões financeiras, e quando os oficiais
sabem disso, eles ficam intrigados, né, e cada vez mais suspeitos aí da Gemma. Falando um pouquinho mais da Gemma, ela, como eu falei, trabalhava como osteopata lá na Austrália, mas ela dizia que ela tinha outros conhecimentos também, assim, que intrigaram os oficiais. Ela alegou num site profissional dela que ela tinha esses conhecimentos de anatomia, como eu disse para vocês que ela tinha feito um curso, mas que também ela tinha aí uns conhecimentos em dissecação de cadáveres humanos. Quando ela veio para o Reino Unido em 2015, ela não conseguiu trabalhar, porque não era permitido que ela trabalhasse do que ela fazia lá na Austrália, né? Ali ela não podia fazer. Então ela nunca trabalhou desde que ela voltou. E, pelo que eu entendi, a família ali da Gemma era o seguinte: existia o pai, a mãe, a Gemma e uma irmã. Eles moravam na Austrália, estava indo tudo muito bem. A mãe dela também tinha um cargo bem alto, assim, no trabalho dela, então todo mundo ganhava bem. Mas em algum momento os pais se separam. E parece que foi uma separação, assim, um pouco mais tumultuada, assim, né? E realmente separou as famílias, porque a Gemma, ela também tinha problemas com a irmã dela, inclusive até com o cunhado dela. A polícia também descobriu que ela já tinha, assim, umas fichas policiais, porque ela perseguia essa irmã dela, ela ameaçava a irmã dela. Então, já tinha se passado aí meio tumultuado. E quando elas vieram pro Reino Unido, porque veio só a Gemma e a mãe, elas vieram morar naquela casa que eu falei pra vocês, que cerca ali de 4 milhões de libras. Só que essa casa ali, nos dias aqui dos fatos, ela tava parecendo uma casa de acumuladores, assim. Primeiro que ela não tinha nenhum portão direito, era meio que uma chapa de ferro, assim. Você via na casa que o andar superior parecia que estava em reforma, mas não tinham acabado essa reforma. Na parte de dentro da casa, você não tinha, assim, um discernimento aonde você estava, se era sala, se era quarto. Muitos móveis antigos, estragados, tinha animais quando eu digo, assim, ratos, baratas, essas coisas pela casa. Na geladeira tinha muita comida, só que a maioria das coisas tudo estragado. Então, eu acho que vocês conseguem imaginar esse cenário que tava essa casa. E como a Gemma, ela jamais poderia ter algum poder, né, de curar ou de passar qualquer coisa espiritual para outra pessoa, sendo que nem da casa dela ela conseguiria cuidar, né? E além disso, os problemas financeiros e tudo mais, porque aparentemente elas não tinham mais dinheiro nenhum. E a Gemma, ela tinha uma vontade de reformar essa casa. E foi aí que ela e a Deborah começaram a entrar aí em certos acordos. Aparentemente, em algum momento, a Deborah, ela falou que ia dar pra Gemma cerca de 200 mil libras para ela reformar a casa. O que, obviamente, foi algo que a Deborah deve ter falado em alguma dessas alucinações ou quando ela tava delirante, porque quem que vai pegar um dinheiro tão grande assim e dar, né, para um amigo que conheceu há menos de um ano para ele reformar a casa sem nada em troca, sem nenhuma garantia, né? Mas a Deborah disse isso pra Gemma e a Gemma achou que isso ia acontecer. Só que teve um dia que a Deborah, ela acho que caiu em si, ou ela, como eu falei, ela tinha alguns amigos, né? Então provavelmente alguém deve ter falado pra ela que isso era errado e ela voltou, né, com essa promessa pra Gemma. Falou que era melhor que ela não reformasse a casa, era melhor ela vender a casa, que valia bastante, e com esse dinheiro ela poderia comprar um apartamento menor e aproveitar a vida com o resto do dinheiro, né? Viajar, comprar coisas. Só que aparentemente a Gemma ficou muito, muito chateada com isso, o que é absurdo, né? Porque mesmo se a Deborah quisesse fazer isso realmente, né? Se ela fosse uma pessoa em condições mentais de decidir isso, né? Não, eu vou te dar um dinheiro. E depois ela fala assim, não, eu não vou te dar porque eu não posso, né? A pessoa não tem que achar isso ruim, né? Mas enfim, a Gemma achou isso péssimo e ela começou a meio que perseguir a Deborah. Ela começou a mandar várias mensagens, várias ligações, meio que insistindo nessa questão aí do dinheiro para reformar a casa. Os dias foram passando e essa insistência foi aumentando até uma hora que a Deborah realmente não aguentou mais. E esse dia foi dia 8 de junho, que foi quando ela mandou uma mensagem para Gemma dizendo o seguinte: até que você tenha vendido a casa, eu não quero que você venha até mim ou a minha casa. Estou estressada até os ossos. E, coincidentemente, 3 dias depois foi o dia que a Deborah desapareceu.
Bom, como eu falei pra vocês, a polícia também ia olhar as câmeras de vigilância. E quando eles começaram a olhar essas câmeras, eles descobriram praticamente a linha do tempo ali do crime. Às 6h15 da manhã do dia 11 de junho, a Gemma é vista saindo da sua casa, né? Aquela casa meio abandonada que ela morava com a mãe. E ela tá com uma mala e uma mochila. E nessa imagem ela tá usando um chapéu. Às 6h40 da manhã, mais ou menos meia hora depois, ela tinha mudado de roupa e tinha colocado uma máscara facial. Ela colocou a mochila dentro da mala e essa imagem é dela chegando ali na direção da casa da Deborah, que é o mesmo local que a gente viu ela andando com o inquilino. Às 7h56 da manhã, ela já estava sem o chapéu e, no entanto, ela ainda está com uma mala e também a máscara facial. E aqui acontece uma lacuna, assim, porque a Gemma só é vista de novo mais ou menos ali 12h59, né? 1h da tarde. Ela é capturada novamente pela câmera de vigilância. Dessa vez ela tá com 2 malas e ambas parecem muito, muito pesadas. A gente percebe que ela tá tendo uma dificuldade de carregar essas 2 malas. O que a polícia acredita é que nessa lacuna, que eles não têm imagens dela, a Gemma tava dentro da casa da Deborah e nesse momento ela tira a vida da Deborah. Quando ela tá com essas 2 malas, que dá pra ver nitidamente que ela tá bem pesada, provavelmente em uma mala tá o corpo da Deborah e na outra estão vários papéis e toda a vida financeira da Deborah, porque o objetivo da Gemma era fazer um testamento falso, onde a Deborah deixaria tudo o que ela tinha, todo o dinheiro, o seguro e tudo mais pra Gemma. Quando era mais ou menos 1h40, ela chama um táxi pra levar ela e as 2 malas de volta pra casa dela. E daí tem uma transcrição, né, da conversa dela com esse taxista, assim, onde ele fala que acho que ele não tinha um carro muito próximo da onde ela tava e fala que vai demorar uns 40 minutos e ela diz que tudo bem, que ela vai esperar esses 40 minutos. Eu não consegui achar, gente, como eu falei, né, o caso é recente, ele já foi resolvido, mas assim, não tem muitos detalhes, porque não tem muita gente falando sobre isso, a não ser os jornais de lá. Eu não consegui, assim, o endereço exato da casa da Deborah e da casa da Gemma, como eu gosto de fazer pra gente ver exatamente a distância. Mas olhando mais ou menos, assim, ruas e bairros, eu acredito que era uma diferença aí de uns 30 a 40 minutos de distância. Então, ela chama esse taxista mais ou menos ali 1h40 da tarde e ela só vai chegar na casa dela às 4h16 da tarde, porque provavelmente ela teve que esperar esse tempo que o taxista pediu, de 40 minutos, ainda mais o tempo da viagem, e também pode ter demorado mais, né? Mais tarde, nesse dia, assim, mais perto da noite, a Gemma foi para um hospital no centro de Londres para ser tratada por um dedo quebrado. Ela disse para os médicos que ela quebrou o dedo numa porta do carro. E, inclusive, os policiais até chegaram a contactar esse taxista, né, que contou que pegou ela e tudo mais, se de repente não tinha sido no carro dele que ela tinha feito isso, e ele disse que não. E depois, nas câmeras, eles conseguiram ver que ela já estava com esse dedo, com essa mão um pouco machucada, já quando ela sai da casa da Deborah, o que também dificultava ela de carregar essas 2 malas pesadas. Na intenção aí de encobrir de alguma forma, né, o que ela tinha feito, ela chegou a mandar algumas mensagens falsas de WhatsApp pro inquilino, né, da Deborah, falando que ela tinha ido visitar a família. Ela também meio que entrava em contato aí com as pessoas que estavam tentando procurar a Deborah como pessoa desaparecida, né, e dava algumas informações falsas, alguma coisa, tudo pra despistar. E no dia 26 de junho, a Gemma é pega de novo nas câmeras de segurança. No dia 26 de junho, às 8h05 da manhã, ela é capturada na frente da casa dela, né, por uma dessas câmeras de vigilância, e ela tá colocando uma mala dentro de um Volvo. Esse Volvo, esse carro, não era dela. Ela tinha alugado esse carro em uma locadora de veículos na noite anterior. E para adicionar aí toda essa tramóia, ela, não sei como, gente, mas ela deixou o celular dela na casa dela e ela ativou um celular do vizinho dela que tinha falecido algum tempo atrás. Então eu não sei se de repente ela era chegada nesse vizinho e ela tava com o celular desse vizinho,
não explica muito, mas ela fez isso para que não pudessem rastrear o celular dela e quando rastreassem vissem que esse celular estava dentro da casa dela, né, e não indo para alguma estrada, indo em algum lugar. E a próxima imagem que tem capturada dela é num posto de gasolina na estrada que ia para aquele local onde o corpo da Deborah foi encontrado, que era Salcombe. E depois, né, de dirigir aí cerca de mais ou menos uns 300 quilômetros, ela chega nesse local ali onde ela vai descartar o corpo da Deborah, mais ou menos 9h12 da noite. E as câmeras capturaram, né, esse Volvo chegando no local aonde o corpo da Deborah foi encontrado e também depois saindo. E uma coisa que, se a gente for pensar aqui, ela ficou com o corpo da Deborah desde o dia 11 até o dia 26 na casa dela, dentro da mala, né? 2 semanas, 16 dias, né, praticamente, com aquele corpo dentro daquela casa que eu descrevi daquele jeito aqui pra vocês. Nossa senhora. Bom, ela achava que tinha o plano perfeito, né? Já tinham aí passado 16 dias, ela descartou o corpo da Deborah, mas quando ela estava voltando para casa dela, o pneu do carro que ela tinha alugado acabou furando. E ela teve que ligar para assistência para alguém trocar o pneu lá. E a polícia foi, né, investigar e acabou sabendo disso e foi falar com o homem que foi trocar esse pneu pra Gemma. E ele disse que ele nunca vai esquecer esse atendimento que ele fez, primeiro porque parecia que a mulher tava muito, assim, estressada, muito agitada, parecia que tava preocupada com alguma coisa, e também porque ela disse que ele não podia chegar perto do porta-mala do carro, então, tipo, ela pegava as coisas do porta-mala, ele não podia pegar, e também porque ela pediu pra ficar com o pneu furado, assim, né? Na verdade, pelo que eu vi, o pneu não é que só furou, ele praticamente explodiu. Num dos vídeos que eu vi, eles falam que o pneu explodiu. Então eu não sei qual foi a gravidade, mas enfim, eu acho que o cara queria jogar esse pneu fora e ela falou que não, que ela queria ficar com o pneu. Então foi algo que chamou muito a atenção dele. E também porque ele sentiu um cheiro estranho no carro. Ele disse que, obviamente, na hora ele não pensou assim que era um cheiro de decomposição, alguma coisa assim. Mas ele falou que era como se fosse um cheiro de alguém que dormiu dentro do carro ali, num sol quente e não tinha, tipo, ventilação, né? De ficar aquele cheiro, assim, estranho de pessoas, sabe? Assim que ele definiu o cheiro que ele sentiu. Mas foi por causa dessas características que ele não esqueceu, né, daquela mulher que ele atendeu naquele dia. Então depois, né, de trocar esse pneu, a Gemma volta pra casa dela e ela pega essa mala, tava o corpo da Deborah, e ela joga no terreno do vizinho, que eu acredito que era esse vizinho que já havia falecido. Então eu não sei se esse terreno tava vazio, alguma coisa assim, mas ela joga no terreno do vizinho. E daí foi já no dia seguinte, né, que aquela turista encontrou o corpo da Deborah naquele local. Diante de todas essas evidências, a polícia resolveu fazer uma visita para Gemma. Só que não ia ser uma visita muito cordial e nem uma visita avisada com antecedência. Eles simplesmente apareceram na casa da Gemma no meio da noite, arrombando a porta da casa. Police! Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. There's no answer. Sorry, what's your name? Sorry, we were asleep. Are you Gemma? Yeah, I am. Okay, Gemma. Just could you hold a second? Sure, sure. Come on a second. Sorry, could I Gemma, do you want to come out? Yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Hand just over to your hands. Alright, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything. Depois que eles levam, né, a Gemma em custódia, eles começaram a investigar a casa, eles trancam a casa e lá eles encontraram vários documentos da Deborah, inclusive eles encontraram o testamento que a Gemma estava falsificando, onde ela colocava tanto ela quanto a mãe como beneficiárias únicas de tudo que a Deborah tinha. Os oficiais ali, eles conseguiram ver mais ou menos que o patrimônio da Deborah era de cerca aí de 4.200.000, 4.300.000 reais. Eu já tô convertendo aqui pra vocês. Então, era bastante coisa e a Gemma tava colocando tudo no nome dela e da mãe. Obviamente, as autoridades queriam saber o que ela tinha feito, por que ela tinha feito, como ela tinha feito, mas a Gemma não falava nada. Tem uma gravação desse interrogatório onde eles falam, assim, que ela foi vista dentro desse Volvo com as janelas abaixadas, o carro todo aberto, assim, e ela ficou sentada dentro do carro como se ela tivesse, assim, esperando o cheiro sair do carro.
E chamou a atenção da pessoa que viu isso porque no dia tava garoando e tava muito frio. Então não fazia sentido uma pessoa estar com o carro todo aberto ali pra ventilar. E inclusive o policial, ele fica perguntando assim, né? Era o cheiro de um corpo morto, né, Gemma? Ele fala assim, era o cheiro do corpo da Deborah em decomposição. E ele fica questionando pra ver se ela fala alguma coisa e ela só fala sem comentários, sem comentários. Tudo que ele pergunta, ela fala sem comentários, sem comentários. E ela fala de um jeito, assim, meio até com um ar meio irônico, assim, sabe? Eu achei péssimo, assim, porque dá a impressão que, tipo, eu não vou falar o que vocês querem saber, façam o trabalho de vocês, porque eu realmente não irei falar nada. E ela não falou. Why is that, Gemma? No comment. The car stank, didn't it, Gemma? No comment. Stunk of a dead person. No comment. Stunk of Deborah's decomposing body. Is that right, Gemma? No comment. E é muito curioso a gente ver esses casos de hoje em dia, né? Que acontecem hoje em dia. O quão rastreável a gente é, né? Porque eu vi numa dessas fontes que eu peguei aqui pra fazer esse caso, ele fala que tem uma estimativa de 950 mil câmeras de vigilância em Londres. Como que você espera que você não vai ser visto em nenhuma câmera, né? Então, sei lá, se você não é visto nessa quadra, você vai ser visto na próxima. E ela foi vista em vários, né? Assim, dá pra você criar uma linha do tempo, você só não consegue saber o que ela realmente fez ali naquela lacuna que eu falei pra vocês, que foi quando ela tirou a vida da Deborah, né? Mas você consegue entender o que ela fez, né? Levou o corpo, depois pegou um táxi, foi pra casa dela, foi pra aquele local, né? Tudo em vídeo, né? Tudo documentado. Fora também o lance do taxista, que eles conseguiram pegar, tipo, a conversa dela ligando pra ele. Então, hoje é tudo, né? A gente tá sempre conectado de alguma forma, né? E eu fico imaginando, assim, antigamente, né? Que não tinha nada disso. Muitos crimes foram resolvidos, mas eu imagino o quanto não foi resolvido porque não tinha, né? Toda essa tecnologia, não tinha como saber onde a pessoa estava, o que a pessoa estava fazendo, não tinha imagem de nada, era muito o que as pessoas falavam, né? Hoje em dia é assim, né? Um crime solucionado basicamente ali por câmeras de vigilância. Mesmo a Gemma não querendo falar nada, né? O julgamento dela começou dia 11 de outubro de 2022. Pra vocês verem como é recente, foi agora, né? Na verdade, exatamente um mês atrás. Eu tô gravando hoje dia 11 de novembro, né? Então, um mês atrás. E ela, além de negar que ela tenha feito qualquer coisa com a Deborah, ela também se recusou a depor, né, em sua defesa. Assim, ela simplesmente não falou mais nada desde o momento que ela ficou em custódia. A defesa dela alegou que não existia provas suficientes para dizer que o corpo da Deborah estava naquela mala. Porque, gente, aparentemente não tinha material de DNA suficiente naquela mala ali para eles poderem confrontar. Só que aqui a gente tem que lembrar que a Gemma, ela tinha aquela experiência em anatomia, ela mexia com cadáveres humanos, como ela disse, né, de dissecação e tudo mais. Então eu acredito que ela tentou de alguma forma esconder essas provas, né, não sei como, talvez ela colocou a Deborah num plástico antes de pôr na mala. Aqui que fica as coisas que a gente não sabe, não sei se um dia a gente vai saber, né, porque tá tudo muito recente. E ela não conta nada, né? A gente não sabe se, sei lá, daqui a um ano ela vai começar a falar alguma coisa. Mas ela não conta detalhes do crime. E realmente parece que não encontraram DNA, assim, suficiente na mala pra confrontar com o da Deborah. Eles questionaram também que foi dito que no crânio da Deborah foi encontrado alguns tipos de fraturas, digamos assim, de rachaduras, que poderia ser como se alguém estivesse empurrando a cabeça sob uma superfície ou uma parede, por exemplo, ou alguém empunhando uma arma muito forte na cabeça. Só que não foi encontrado nenhuma arma em lugar nenhum. Não se sabe como a Deborah morreu, porque ela estava num estado de decomposição muito avançado, né? Então eu acho que tudo isso foi pensado pela Gemma justamente para ela tentar escapar desse crime. Só que o que ela não contava eram com todas essas gravações e essas coisas que conseguiram rastrear dela no dia do crime e no dia anterior que foi descoberto o corpo. Bom, a promotoria, ela disse que obviamente o motivo foi por causa de dinheiro,
que a Gemma queria o dinheiro para reformar a casa, para até, né, voltar a ter aí uma qualidade de vida que ela tinha anteriormente, e é por isso que ela chegou e começou a ser amiga da Deborah, aproveitando da fragilidade dela e até dos transtornos que ela tinha ali, que ela ficava bem delirante, e que tudo isso foi pensado e, na verdade, aí culminou com aquela discussão de que a Deborah não iria mais dar o dinheiro para ela, então ela tinha que fazer alguma coisa mais radical, digamos assim. E eles descobriram, gente, que nesse espaço de tempo que ela tirou a vida da Deborah e o dia que ela abandonou o corpo lá naquele local, ela foi num encontro com um cara que ela conheceu online. Então, assim, pensa o quão deturpada é a mente dessa mulher. Não demorou muito, né, pro júri chegar a uma decisão. Depois de 7 horas deliberando, em 27 de outubro de 2022, Gemma Mitchell foi formalmente considerada culpada do assassinato de Mi Quan Chong, a Deborah. 27 de outubro é exatamente 2 semanas atrás, vocês acreditam? Eu acho que eu nunca mais vou conseguir falar de um caso tão recente assim. E o que eu falei lá no início, que esse caso foi curioso, porque eles mudaram algumas leis lá no Reino Unido e toda essa fase do julgamento foi televisionada. E a Gemma, ela foi assim, o primeiro assassino condenado ao vivo na televisão e também a primeira mulher. Então ela entrou pra história aí duplamente. Bom, a sentença foi de prisão perpétua com no mínimo 34 anos, né, que daí ela vai poder pedir uma liberdade condicional, e isso vai ser em julho de 2055. A irmã da Deborah, ela fez uma declaração no tribunal falando que vai assombrar pro resto da vida dela não saber como que a irmã morreu, assim, se ela sofreu, se ela não sofreu. O que eu acho que é uma curiosidade, assim, triste, né, da pessoa ter, porque tem gente que às vezes nem quer saber, mas às vezes você realmente quer saber como foram os últimos momentos daquela pessoa querida, né, você quer ter algum tipo de contato com isso, né, saber a história, como foi o final da história da irmã, no caso dela, né, e ela diz que isso vai assombrar pro resto da vida dela, porque, como eu falei, a Gemma, ela não falou nada, ela não deu detalhe de nada, ela não assumiu culpa nenhuma. E como ela não fala nada, algumas coisas ficam no ar, né? Como, de novo, é um caso muito recente, a gente espera que de repente ela coloque a mão na consciência, né? Se é que ela tem alguma, de contar alguma coisa, porque às vezes, por pior que seja, é a resposta que a família quer ter, né? Saber exatamente o que aconteceu e não ficar essa dúvida, eu acho que a dúvida é o que atormenta, né? Porque você fica daí pensando em muitas coisas, e às vezes as coisas vão escalonando ali, você não para de pensar naquilo, e quando você sabe realmente o que aconteceu, você simplesmente precisa digerir aquilo e seguir em frente, né? E quando você não tem aquilo pra você digerir, você fica pensando naquilo o tempo inteiro. Então, é muito triste isso, assim, pra família dela não contar, né? Porque ela já foi condenada, ela não vai sair da cadeia, provavelmente ela não vai conseguir condicional, né? Tomara que não. Ela poderia dar essa paz pra família e responder, né, todas essas perguntas que a gente não sabe. A gente não sabe como ela matou, exatamente o que aconteceu na casa, se era já a intenção dela. Quer dizer, se era a intenção, era porque ela já foi pra casa da Deborah com as 2 malas, né? A não ser que ela já tivesse matado antes e daí levou as malas depois. Entende? São muitas coisas que a gente não consegue saber, infelizmente. Mas, felizmente, ela tá presa. Felizmente, ela vai ficar lá o resto da vida, eu espero. É o que ela merece, né? Porque ela traiu a confiança de uma pessoa que se abriu pra ela, né? Que acreditava nas coisas que ela dizia e que tava extremamente vulnerável, que não sabia exatamente o que ela estava fazendo e obviamente, como é um caso recente, né, o julgamento, como eu falei, foi há 2 semanas atrás, a gente não sabe se de repente lá pra frente a Gemma vai falar alguma coisa, se tiver qualquer atualização sobre o caso, qualquer descoberta nova que tenham feito, eu vou deixar aqui no comentário fixado. Se tiver assunto pra falar em outro vídeo, eu faço outro vídeo, mas qualquer coisa eu vou deixar aqui as informações atualizadas no comentário fixado. E eu vou ficando por aqui hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o finalzinho. Eu espero vocês no próximo. Assiste qualquer um desses casos que eu vou deixar aqui pra você. Se inscreve no canal e vai me seguir lá no Instagram, tá bom? Tchau!